começando aqui mais uma vez um dos nossos cultos semanais da Primeira Igreja Batista em Cascadura, aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia 29 de maio de 2024. Espero que você esteja bem aí na sua casa, com a sua família, ou talvez no seu trabalho, ou não importa de onde você esteja nos assistindo, mas que você seja extremamente abençoado por tudo que você vai ouvir e ver e cantar e louvar aqui no culto dessa noite. Também não sei se você está assistindo esse culto à noite, pode ser em outro horário, mas não importa. Na hora que Deus tem um recadinho para os nossos corações, não importa se é de dia ou se é à noite, importa que nós possamos ouvir a voz dele. E nós vamos dar continuidade, então, a esse culto, lendo alguns versículos lá do livro de Salmos, no Salmo de número 138. Leia junto comigo aí na tela. Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. No finalzinho dessa leitura bíblica, você pode ver que o salmista disse assim: não desampares as obras das tuas mãos. E ele realmente não desampara. Ele não nos desampara em momento nenhum, ele não esquece de nós. E quando nós estamos em dificuldade, ele nos estende a sua forte mão. É o que diz a música que nós vamos cantar agora, todos juntos. O título dela é Cristo te estende sua forte mão. Tem uma letra lindíssima e eu espero que ela fale profundamente ao seu coração nesse momento. Presta bastante atenção na letra e vamos cantar. Ajude a caminhar.
tem ainda mais 2 versículos que eu quero deixar com você aqui nessa abertura desse culto de hoje. Também estão no livro de Salmos. Leia aí comigo. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O nosso Deus está perto de nós. Basta que nós o invoquemos em verdade, que de coração nós estejamos buscando o nosso Deus. E quando nós buscamos, nós percebemos que Ele é o nosso castelo forte. É isso que nós vamos cantar agora, esse hino lindo, que eu tenho certeza que você ama e que tem uma letra profunda também aos nossos corações. Fica com essa mensagem então agora. Castelo forte é o nosso Deus. Ele cuida de nós e nele nós estamos sempre seguros, sempre refugiados. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Castelo forte é o nosso Deus. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, chegamos na última quarta-feira do mês de maio, dia 29. Chegamos na metade do ano e o mês de junho já está aí às portas. Eu espero que no dia de hoje que você tenha vivido, você tenha experimentado algo novo do Senhor, você tenha aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus, e eu espero que esse tempo juntos, nesse culto doméstico, sempre trazendo reflexão na palavra do Senhor, te incentivando, te encorajando, te exortando, fortalecendo a sua alma,
diante da nossa missão aqui na terra. Você pode adorar o Senhor cantando Cristo estende sua forte mão. Você lê o texto aí junto com a Rose, falando do salmista que fala das lutas, das angústias, mas o Senhor socorre. Você pode cantar também Castelo Forte, esse clássico que nós temos da Inódia Protestante, e numa das estrofes diz assim: o grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Queridos, Satanás perdeu na cruz do Calvário tudo o que ele tinha que perder. A igreja vive vitoriosamente. Ele cumpre a função dele para tentar atrapalhar, retardar, botar as pessoas para tentar desanimar, oprimir, perseguir. Ele só se levanta para cair, como a gente costuma dizer. Ele vai cumprir a missão dele, mas ele não tem autoridade, permissão e nenhum poder para tocar nos eleitos do Senhor, nos filhos do Senhor. E a igreja de Cristo continuará caminhando. Então, os acusadores estão aí. Todas as pessoas que vivem acusando as outras, eu espero que você não seja assim, você faz a função de Satanás. Cobra, acusa, difama, produz tantos males dentro da sua casa, lá do seu trabalho, sempre medindo o trabalho do colega, dentro da família, sempre querendo controlar a vida das pessoas e acusa para lá, para cá. Se liberta disso para que você não esteja trabalhando para Satanás. Então esse louvor, essa música, esse hino, fala desse castelo forte que é o nosso Deus. Você leu também o Salmo 115, 18, assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Olha o que o salmista diz, que Deus está perto daqueles que invocam Ele, mas é invocar em verdade, porque Deus não está na mentira. Então, no movimento do reino de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, no versículo 31 diz assim: se verdadeiramente fores meus discípulos, fazei a minha vontade, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é sempre libertadora, e o nosso Deus vive na verdade, Ele é a verdade, e eu e você somos chamados a viver todos os dias dessa forma. Ainda dentro desse início do culto, falando de encorajamento, de Deus nos dar força, eu tinha publicado na segunda-feira um pedido de oração por um missionário nosso que estava na Itália, e o Marcelo Quera, eu não o conhecia, ele era lá do Rio Grande do Sul, da Igreja Batista de Bacaxeri, e ele morreu subitamente, passou mal, e aos 44 anos Deus o chamou à sua presença, deixou a sua esposa Karina viúva, e uma menina de 12 e um menino de 8, órfãos. De repente nós podemos nos questionar, por que Deus permite que um homem jovem, pastor, missionário, na obra, lá na Itália, num lugar difícil a beça de se pregar o evangelho, por causa de vários fatores religiosos que existem lá, e não ache que é mais fácil pregar lá na África porque é pobre e deixar em relação à Europa que é rica. Todos eles têm que ter a oportunidade de conhecer Jesus. Talvez a Karina esteja perguntando para Deus: Senhor, por que levaste o meu marido? Os filhos vão ficar sem pai, a mãe dele vai ficar sem filho. São os mistérios de Deus, queridos. Mas o Senhor está perto de nós. E o Marcelo tomou posse de tudo aquilo que ele creu a vida toda. E ele pregou aonde Deus o levou. Que Deus conforte os nossos corações. Nos ajude a refletir para que nós sejamos mais dóceis, mais generosos. Sejamos pessoas que verdadeiramente amem umas às outras. Temos acompanhado as guerras, a Rússia destruindo a Ucrânia de forma covarde, essa guerra louca entre Hamas e Israel, que já ultrapassou todos os limites, matando inocentes à torta direita, liderado por um homem sanguinário, que é o Benjamin Netanyahu, que usa o nome de Deus, enfim, mas Cristo não está nisso. Você sabia que em Israel só tem 2% da população cristã? E não é fácil pregar o evangelho lá não, hein?
Você sabia que 7% da população palestina é cristã? Então, tanto Israel quanto os palestinos, eles são alvo do amor de Cristo. Nós vamos pregar o evangelho para eles. O Hamas é um braço de Satanás para destruir. Mas precisamos tomar cuidado, queridos irmãos e amigos, porque muitas vezes, no afã de querer nos vingarmos, de querer destruir uma pessoa, a gente destrói os inocentes. Cuidado com isso. Às vezes você trabalha num lugar e você tem um colega de trabalho que você não gosta, ou ele é um despreparado, ou ele é incompetente. Mas toma cuidado que de repente, se você trabalhar para tirar o pão da mesa dele, do trabalho dele, ele vai deixar de levar para casa, vai afetar o casamento dele. Se ele tiver filhos, vai afetar os filhos dele. Então a gente observa que líderes, governantes estão pouco preocupados com os inocentes que estão à volta. Reflita sobre isso. Não precisamos estar nas guerras que estão aí na televisão, bélicas com armas. Às vezes vivemos situações no dia a dia de nossas vidas. Temos acompanhado o Rio Grande do Sul, né? A solidariedade, a misericórdia, a compaixão, a empatia, que coisa boa. Mas temos visto a incompetência dos governantes, temos visto pessoas desonestas que vendem as águas, que roubam a comida, que abusam sexualmente de meninas, e vocês puderam ouvir, né, o pastor Davi Pina no domingo passado falando sobre isso. Queridos, nós não fazemos parte dessa situação toda, nós fazemos parte da solução, nós fazemos parte daqueles que amam a Jesus e que fazem a vontade dele nesse reino de justiça. Mas no dia de hoje eu queria meditar brevemente sobre o Evangelho de Mateus, que eu estou lendo, sobre a caminhada de Jesus. Eu iniciei a leitura dos 4 evangelhos, sempre equilibrando a leitura do Antigo com o Novo Testamento, entendendo que em Cristo Jesus tudo se cumpre. E nessa semana, então, eu estava lendo Mateus 12. Mateus 12, de 1 a 14, nós vamos encontrar Jesus, né, em determinados debates muito bons com fariseus, né, que estavam sempre à volta de Jesus. E esse evento é o evento que Jesus está andando com seus discípulos, e os seus discípulos têm fome, eles vão pegar as espigas para comer. Era um dia de sábado, aí vem os fariseus: é ilícito fazer isso no dia de sábado. Aí Jesus vai respondendo: lembra de Davi, que quando precisou comer os pães da proposição, lembra dos sacerdotes que comem o pão também no sábado, mas não é dada culpa a eles. Jesus fala de que ele é o Senhor do sábado. E logo depois desse episódio ali, no caminho que Jesus estava, ele chega numa sinagoga e ali tinha um homem com a mão ressequida, e Jesus fez uma pergunta extraordinária, que a gente vai falar sobre ela. Os fariseus se manifestaram novamente, mas Jesus cumpriu a sua missão. Eu sou apaixonado por Jesus, queridos. O que seria da minha vida sem Cristo? Um desgraçado pecador como eu. E eu creio que para você também. Mas Jesus, ele é extraordinário em tudo o que ele faz, o que ele fez em vida aqui na terra e faz em vida através do seu Santo Espírito. E quando nós olhamos para esse texto, eu gosto de pegar os detalhes dos eventos, que vocês sabem disso. O que a gente vê ali? Fome. Os discípulos tinham uma necessidade. Lembra que na quarta-feira passada eu preguei sobre Jesus no deserto e ele teve fome? Aí vem Satanás, os fariseus, que são representantes de Satanás. Por quê? Porque eles corrompem tudo. Eles invertem tudo. É o que Satanás faz. Semeia contenda, difama, engana as pessoas, falsifica isso, falsifica aquilo. Mentem. Então, nesse movimento, eles estavam com fome, eles andavam com Jesus quilômetros, horas para chegar nas vilas, e tinha lá a plantação de milho. Eles vão lá e pegam uma espiga para comer. Aí vem os fariseus. Irmãos, sempre existiram, sempre existirão. A minha oração é que você que me vê agora, que participe, que você não seja esse fariseu. Talvez você já tenha sido no passado, quando você era dominado por uma religiosidade, mas Jesus te libertou.
E é algo que eu procuro fazer na minha vida todos os dias, lutando contra essa religiosidade hipócrita que transforma as pessoas em monstros que usam o nome de Deus. Os fariseus, doutores da lei, perverteram tudo que encontrava na lei. Tinha uma orientação do sábado? Tinha. Mas esse não era o propósito. Aí eles vão dizer assim, é ilícito fazer isso no dia de sábado. Irmãos, religiosidade. Quantas pessoas estão aí somente acusando os outros de ilicitudes e com a sua vida toda destruída? Quando isso acontece, Jesus vai dizer assim, não lestes? Olha como Jesus conhecia a palavra que ele escreveu. Ele conhecia o Antigo Testamento, conhecia a lei, conhecia os profetas, conhecia os salmos. A gente aprende. Jesus vai dar uma aula nos 4 evangelhos. Queridos, por isso que ele é o Senhor e Salvador. Não leste? Aí ele vai falar de Davi, que com os seus soldados comeram os pães da proposição. O que acontecia? O que era esse evento? Davi estava fugindo de Saul. Quando Saul decidiu matar Davi de qualquer forma, ele foge com seus soldados ali. Ele então passa em Siló e lá no tabernáculo ele come esse pão. Eram 12 pães que eram colocados todos os dias diante do altar. O sacerdote fazia isso. Esses pães eram retirados no outro dia. Eles eram comidos depois, né? Então Davi estava com fome, no sufoco. Ele foi lá e come o pão. O sacerdote mesmo não fez nada, porque está registrado isso. Você vai encontrar lá em Samuel, Reis. Então, Jesus cita isso. Por quê? Porque a necessidade de Davi, o que ele estava vivendo, era maior do que a lei cerimonial do templo. Quantas vezes nós criamos leis cerimoniais, os usos e costumes, em que as coisas se tornaram mais importantes que as pessoas? Nós vivemos na igreja a vida toda, irmãos. Quantas vezes é o banco que é mais importante, a cadeira é mais importante do que quem senta? E várias coisas que a gente luta, eu luto a minha vida toda contra esse tipo de prática. Então Jesus vai citar isso. E Davi foi lá e comeu, saciou a sua fome, a sua necessidade e seguiu a sua jornada e a sua fuga. Por causa dessa acolhida, Saul vem e mata 85 sacerdotes. Não é à toa que Saul terminou do jeito que terminou. Era rei, não cumpriu o que tinha que cumprir segundo a palavra do Senhor, e terminou, colheu aquilo que plantou. Ele vai ainda dizer o seguinte, não lestes na lei que o sacerdote, ele vai lá e come, só que ele não é tido com culpa. O que Jesus está dizendo? A orientação do Antigo Testamento, no livro de Levítico, é que os sacerdotes trabalhavam no sábado. E eles que tinham preparado tudo ali. Então alguém tinha que preparar. Agora, irmãos, quando nós vamos entender o sábado, e vocês já cansaram de ler isso na Bíblia, de estudar na escola bíblica dominical, nesses 8 anos que caminham comigo, nossa, quantas vezes eu preguei sobre isso. O sábado é o momento, significa descanso, é quando Deus viu e tudo estava pronto. Deus criou tudo em 6 dias. O descanso de Deus não é porque ele estava, cansado, é porque ele completou o que ele tinha que ir. Aí ele descansou. Como eu e você, quando fazemos uma tarefa, a gente preparou tudo, a gente vai, descansa. Esse é o sentido. Mas o que é sentido maior no sábado de forma teológica? É a soberania de Deus em toda a criação. Ele é o Senhor de tudo. Então o sábado foi criado, irmãos, como um auxílio para a humanidade. E qual era esse auxílio? Que você pode trabalhar durante 6 dias, mas o 7º dia vai ser para você adorar o Senhor, você está com a sua esposa, com o seu filho, com os seus funcionários, cuidar dos animais, deixar os animais descansarem. Aí a gente sabe que tinha o ano sabático, no 7º ano não plantava, deixava a terra descansar. A Bíblia é extraordinária e você sabe muito bem disso. Em nossa igreja a gente estuda muito ela. Então Jesus estava ali. Jesus continua o seu diálogo e diz assim, olha, eis que está aqui alguém que é maior que o templo. Lá vai Jesus arrumar encrenca. E Jesus gostava de umas encrencas, eu gosto também, por causa do reino, irmãos, por causa da verdade, por causa da justiça. E quem é de Jesus não se curva para fariseu.
não se curva, não tem medo, pode ter ameaças, dedo na cara, tentativa de agressão, processos, mentiras, difamações, a gente não se curva diante de mentirosos e fariseus. Aprenda isso, onde você estiver, pague o preço, o custo, mas defenda a verdade, defenda o evangelho, defenda Jesus, defenda o reino. E Jesus disse, eu sou maior que o tempo. Pronto, né? Aí ele vai citar o quê? Mais uma vez, só nesse pequeno texto, a gente vai ver que Jesus dominava as Sagradas Escrituras. E ele vai dizer o que? Olha, porque a palavra está escrita assim, misericórdia quero e não sacrifícios ou holocaustos. Jesus vai citar Oséias capítulo 6, versículo 6. Por que Deus fala através do profeta Oséias? Porque era tanta corrupção, era tanto culto, Deus já não aguentava tanto boi morto, tanta ovelha morta, o cheiro, tanta mentira, que ele fala assim, misericórdia eu quero, e não os holocaustos, que eram os sacrifícios que as pessoas vinham para colocar diante de Deus. Ele está dizendo assim, faça da sua vida um ambiente de misericórdia que você vai pecar menos, que você vai ajudar as pessoas. E Jesus responde isso. Aí ele diz assim, se vocês entendessem o significado da misericórdia e que o holocausto é fruto da falta de misericórdia, e quem morria? O animal. Então todo animal que morria era por causa da desobediência, da dureza do coração. E Jesus dizia assim, vocês não teriam condenado inocentes. Irmãos, quantas pessoas morreram e foram punidas no tempo de Jesus, e o próprio Cristo, ele estava falando de si mesmo. Jesus é um desses que é inocente, condenado, vai para a cruz. Só que tinha um negócio, ele era dono da cruz. Só que tinha outro negócio, ele era o dono da morte. Só que tinha outro negócio, ele era dono da ressurreição. Quando nós entendemos isso, quantas pessoas talvez você já condenou, quantas pessoas você tirou da sua vida, quantas pessoas você apontou o dedo, quantas pessoas dentro da igreja você não acolheu de forma misericordiosa. Aí estão aí, e nós seremos irmãos, e aqueles que vivem na misericórdia serão condenados. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aquele que vive de forma piedosa será perseguido em qualquer lugar. A gente é perseguido dentro das nossas famílias, a gente é perseguido no trabalho, na faculdade, na rua, no condomínio, queridos. E infelizmente nós somos muitas vezes perseguidos dentro do arraial, da qual nós chamamos igreja, povo de Deus. Quando tem pessoas que são joios, elas têm ciúme, elas competem umas com as outras. Era o que acontecia com os fariseus. Eles estavam ali vendo Jesus modificar tudo e os discípulos acompanhando. Então esse Shabat mostra toda a soberania de Deus, significando o descanso. Mas aí quando você vai para Jesus, depois ele vai dizer assim, eu sou o Senhor do sábado. Aí lascou mais ainda. Por que Jesus não calava a boca? Por que Jesus não ficava quieto? Jesus era um bocudo. Jesus falava demais. Mas tem que falar demais. Em tempo, fora de tempo, exorta, prega, disciplina e é arrebentado, toma chicotada, não tem problema, mas nada nem ninguém para a igreja de Jesus. E ele diz, eu sou o Senhor do sábado. O que Jesus estava dizendo lá atrás sobre Davi, lá atrás sobre o sacerdote? Jesus era maior que o templo. Qual o nome de Jesus? Deus Emanuel. Deus conosco. E aqueles que começaram a andar com Jesus e seriam de Jesus, que é a igreja, são um templo como nós. Jesus habita em nós através do seu Santo Espírito. Não existe templo, não existe santuário. Essa semana mesmo eu fui numa igreja, o dirigente falou assim, não, porque estamos aqui no santuário. Irmãos, um vocabulário lá de um povo lá atrás, muito tradicionalista, que falava de coisas que não concernem. Nós precisamos ficar sempre na palavra e dizer, sou o Senhor do sábado. Mas aí, o negócio continua, né? Jesus vai nessa jornada, Jesus não parava, e o ministério de Jesus era externo. E diante dessa caminhada dele, da missão dele, ele vai parar numa sinagoga. O que era a sinagoga? Era uma escola, era um lugar dentro da vila, dentro da cidade ali, em que as pessoas liam a lei, estudavam a lei, ensinavam as crianças a alfabetização. E tinha o templo em Jerusalém e nas cidades tinham as sinagogas, né? Então, mas a adoração era lá no templo, na época de Jesus, então todo mundo ia para lá. Então Jesus vai, era lá onde o povo estava,
E aí quando Jesus está lá, por que Jesus fazia esse movimento, irmãos? Era onde o povo estava. Jesus só fugia algumas vezes para orar quando precisava dar uma descansada, conversar com o Pai e tal e tudo mais. No geral, ele estava no burburinho. Ele estava sempre levando a verdade. E aí, irmãos, nesse ambiente ele vai encontrar um homem doente com a mão ressequida, ressecada, atrofiada. Aí vai Jesus. Uma pergunta retórica. O que é retórica? Você pergunta e sabe a resposta. Aí Jesus, sabendo quem eram os fariseus, como muitas vezes nós não sabemos, e provocamos as pessoas, e às vezes a gente tem que provocar. Jesus era irônico? Sim. Só com quem? Os fariseus. Eu sou irônico em muitos momentos, provocando a reflexão, e nunca ter medo dessas pessoas. Jesus pergunta o seguinte: é lícito curar no sábado? Lembra que eram os mesmos, os caras estavam acompanhando Jesus. Estava sempre acompanhando Jesus para pegar Jesus na curva, irmãos. As pessoas estão sempre nos medindo, querendo pegar uma coisinha ali. Uns possíveis, minhas pregações, minhas mensagens já foram editadas aí por um montão de gente. Censura, ficam pegando uma palavra fora do contexto, medindo, vamos seguindo em frente. A gente faz a vontade do Senhor, a gente fala aquilo que Deus manda falar para a honra e glória dele. É lícito curar no sábado? Aí ele vai contar a história. Se a ovelha caiu no buraco, você não vai lá tirar a ovelha? Que a ovelha é o seu rebanho. Você pode estar no sábado lá, todo mundo em casa descansando, as ovelhas estão lá no curral, no aprisco, está todo mundo num momento de tranquilidade, mas de repente uma ovelhinha mais serelepe, que seja, ela foge do aprisco e vai lá e começa a berrar em algum momento, alguém viu, ele vai lá. Então ele vai lá, ele vai ter que caminhar, ele vai ter que suar, se o buraco for grande, ele vai ter que jogar um cajado, uma corda, ele vai ter que descer. Só que o princípio do sábado e os pervertidos fariseus pervertiram a palavra, não entendiam isso. A caminhada de um sábado era 900 metros, então você podia andar até 1 quilômetro. Passava disso era pecado, era ilícito. Eu acho que deveria ter lá uns guardas municipais fariseus e o José andou 1.200 metros. A Maria andou 1,5 km. Não tem esse tipo de gente que gosta de medir? Tem, queridos. Sempre teve, sempre vai ter. Só vai acabar quando Jesus voltar. E ele diz assim, né? Fazer o bem no sábado. Aí ele diz assim, quanto mais, quem vale mais? Esse homem que está com a mão ressequida, que está doente, ou a ovelha? Aí Jesus diz assim, logo, né? Portanto, ele conclui o seu pensamento e a sua ação, ele diz assim, é lícito. É lícito o quê? Fazer o bem. O que era ilícito? É você usar o princípio do sábado de forma corrupta. Que era o lance mesmo de trabalhar, não podia trabalhar. Tinha que estar em adoração ao Senhor. Fazer o bem, irmãos, não tem limite. Não tem dia específico. Fazemos isso sempre. Aí Jesus não podia ter chamado, eu fico conjecturando, né? Eu sempre me coloco lá no evento. Jesus não podia ter chamado o rapaz no cantinho? Ó, vem cá, filho, vou te curar aqui. Mas não fala para ninguém, ele fazia isso em alguns momentos. Para não dar encrenca aqui não, tá bom? Deixava ali os fariseus, deixava ele embora, né? Nada, cara. Aí Jesus falou, ó, vem cá, filho, estenda a sua mão aí. E ele curou na mesma hora, sabe por quê? Para revelar o evangelho, para revelar o reino. Nesse que ele fala assim, comunica a todo mundo que é chegado o reino dos céus. Aleluia por isso, queridos irmãos e amigos. Então Jesus, provocador em todo tempo, profeta que era, e a igreja no seu ministério profético, ela denuncia a mentira, os pecados ocultos. Nós não passamos a mão. A gente age com misericórdia naqueles que querem mudar a sua vida, mas a gente não fica guardando o pecado oculto dos outros, não passa a mão em adúltero, em ladrão, em pedófilo, em fofoqueiro, em mentiroso, ou que seja. A gente prega a verdade, vive essa verdade. Aí ele vai lá e cura na frente de todo mundo. Jesus era maravilhoso, exponencial, fera. Aleluia por isso. E ele habita em nós com o seu Santo Espírito, nos dando coragem, ousadia para seguir em frente. Não pare. E aí, queridos, o texto vai dizer o seguinte.
e eles conspiravam tirar a vida de Jesus. Conspirar significa respirar junto, respirar com alguém. Então eles se reuniam para conspirar contra Jesus, para matar Jesus. E eles conseguiram. Não conseguiram, mas eles não tinham poder sobre a morte. Nesse momento, talvez, existam pessoas que estejam conspirando contra a sua vida, querendo destruir sua empresa, destruir seu casamento, seus filhos, o seu ministério. Irmão, já cansei de falar quanta gente em 27 anos de ministério conspiraram, e até hoje conspiram, e muito, mas vai perder tempo. Em todas as coisas, ninguém vai deixar de servir a Jesus por isso. Conspiram contra a sua vida, mas quando eles estão conspirando, Deus está ao seu lado. E mais do que isso, quem conspira a nosso favor é a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que somos batizados em nome deles. Deus está sempre conspirando a nosso favor, mesmo que a sua família queira destruir, mesmo que esteja um monte de gente por aí andando, mesmo que você esteja com 12 processos na justiça, Deus está conosco, é o Senhor do sábado, é o Senhor da justiça, é o Senhor da Constituição, é o Senhor da tua empresa, é o Senhor do teu chefe, é o Senhor do teu cliente, é o Senhor do teu marido, é o Senhor da tua esposa, dos teus filhos. Às vezes a gente não entende essa soberania de Deus porque a gente quer mandar em Deus. Jesus estava ali, os fariseus queriam mandar em Jesus, mas só que Jesus, ninguém mandava nele. Quando nós olhamos para esse momento de milagre de Jesus, a gente vê então o sábado andando, o Shabat. Jesus é o nosso Shabat eterno. O que Jesus estava dizendo ali aos fariseus, os seus ouvintes: eu sou o Senhor da criação. Podem descansar em mim, porque eu faço o bem, eu cuido de tudo. Não é isso que ele vai dizer? E ele lá em João 14 diz: olha, não se turbe o vosso coração. Eu queria deixar essa palavra para você que está com seu coração entristecido, angustiado. Pegue-se a palavra do Senhor, a oração em Cristo, porque tem uma mansão preparada, tem morada para nós com Jesus, porque Ele tem prazer de andar conosco, Ele tinha prazer de andar com seus discípulos, Ele tinha prazer de curar, de ensinar, Ele expulsava aqueles demônios. E aqueles mentirosos, fariseus, as secas do inferno, Ele os conhecia bem. E a gente conhece alguns, irmãos. E se você é um homem, uma mulher de Deus experiente, onde você chegar, você sabe quem não é de Jesus, quem é fariseu. Tu conversa 5 minutinhos, 10 minutinhos, tu sabe que aquela pessoa ali na igreja tal que você vai, ele é o fariseu que fica medindo todo mundo, principalmente os pastores que sofrem todo tipo de conspiração. Mas eles estão aí, para a honra e glória do Senhor, apesar de não valerem nada, mas a graça é visível na vida de todos nós. No dia de hoje, então, deixo essa palavra para você. Anda com Jesus. Jesus sempre vai fazer o bem, mas tem um custo andar com Jesus. Sempre vai ter alguém na cola do seu pé, querendo te destruir. Porém, ninguém toca. Não vale encantamento. Sobre a tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. Amém. Tome isso para sua alma. Seja um homem, uma mulher de Deus que anda verdadeiramente com Jesus. Amém. Finalizando a nossa palavra, queridos. Estamos chegando no mês de junho, temos 2 coisas importantes que vão acontecer em nossa igreja. Primeiro é a escola de líderes. Desde que cheguei na igreja, que a gente fez um planejamento estratégico, lembra disso, de 5 anos, a escola de líderes estava ali na nossa agenda, mas várias coisas aconteceram, pandemia, enfim, tantas lutas. Mas se Deus permitir, no próximo dia 8 de junho, segundo sábado, às 9 horas da manhã, a gente começa o primeiro módulo. Pastor Renato vai dar esse primeiro módulo, ele é professor no Seminário Betel. Eu e o pastor Alex estaremos nessa equipe dando outras matérias. Então a gente vai falar sobre isso. Venha, R$30 de inscrição, você vai receber uma apostila. Vamos conhecer mais profundamente a Bíblia. E aquelas perguntas cabulosas, aquelas dúvidas, você pode tirar com alegria. E também, no terceiro sábado, 15 de junho, nós temos o Jantar Ágape, que a gente já faz acho que uns 3 anos. A maioria das igrejas fazem lá a festa dos namorados, porque o mês de junho, mês dos namorados, mas a gente, para não excluir ninguém,
fizemos o jantar ágape, que é para todo mundo, quem é casado, quem está namorando, quem é viúvo, quem é solteiro, quem está divorciado, e quem sabe a gente consegue casar alguém ali. E as últimas edições foram maravilhosas. Então já no domingo a gente vai startar, e você vai ver lá a lista, cada um vai trazer uma coisa, não está dando para contratar buffet, está tudo muito caro, mas aí cada um traz lá na hora, todo mundo se ajuda e fica aquela coisa maravilhosa dessa troca de panelas, como a gente diz. Ok? Anote na sua agenda, participe. Estamos trabalhando para fortalecer a igreja de forma bíblica, espiritual, os nossos dons, talentos. Vocês viram aí que, né, na escola de música já temos a primeira turma de canto. Aleluia por isso, a nossa igreja vai seguindo no cumprimento da missão. Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos juntos. Amém? Às 9 horas na IBD, classe de adultos começando o novo trimestre, Evangelho de João. E também no culto às 10 horas, celebrando a ceia do Senhor. Venha celebrar conosco e traga um visitante, um parente, um amigo. Lembrando, queridos, que nesse ano nosso tema é Olhando para Cristo. A gente vai prosseguindo para o alvo. Como diz, os cães ladram, mas a caravana passa. E nós estamos nessa caravana, peregrinos na terra indo para o céu. Um monte de barulhos à nossa volta. É tiro de um lado, violência de outro, mentirosos de um lado, perseguições, fariseus, mas a gente continua nessa jornada. Ok? Um grande abraço, fica na paz e até lá.